O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus que aqui está presente, aqueles que estão em casa acompanhando, a quem saudamos pelos meios de comunicação da Paróquia Senhor do Bonfim, 21º domingo do tempo comum da Santa Liturgia, da Sagrada Liturgia de Nosso Senhor. E nós vimos essas leituras bonitas que falam da igreja de Nosso Senhor, a igreja fundada sobre Pedro, a rocha. Aí a gente observou a primeira leitura de hoje, do livro de Isaías. Isaías falou, o Senhor fala pela boca do profeta Isaías, para Sobna, o administrador do palácio do rei, que foi destituído do cargo. Perguntamos, por que Sobna foi destituído do cargo na primeira leitura? Porque governar, administrar, exercer a função de servir os serviços públicos só tem sentido se fizer em vista da construção da comunidade, do bem comum de todos, para favorecer a dignidade da comunidade, o crescimento da comunidade. Se for uma administração visando o bem próprio, o interesse próprio, se torna uma administração egoísta. E a administração egoísta que não favorece o bem da comunidade é abominável a Deus. Assim, a administração de Sobna era egoísta porque ele tinha interesses próprios. Até ele construiu um sepulcro para ele muito rico, de fino material, para quando morrer já ter o sepulcro dele, mas o sepulcro de rico mesmo. O quanto gastou nesse sepulcro? Então, em vista de si, administrava. Pela boca do profeta Isaías, Deus fala: eu vou te destituir do teu cargo, e no teu lugar vou colocar Eliacim, filho de Uzias. Esse sim vai administrar com solicitude, com justiça, com bondade, para edificar a comunidade. Eliacim significa esperança de Israel. Se Israel estava com a esperança perdida, porque o administrador não era bom, não construía a dignidade do povo, administrava em vista de si próprio, a esperança se perdeu. Agora é colocado Eliacim no lugar dele, e Eliacim significa esperança de Israel. Isso é, Israel se renova na esperança. Significa que um novo tempo vem. Há uma diferença entre Sobna e Eliacim. Um administra mal,
em vista de si, egoisticamente. O outro administra dando esperança ao povo. Então a esperança se renova. Vai vir tempo bom aí, com Eliacim, esperança de Israel. E o Senhor falou pela boca do profeta: eu colocarei nos ombros dele a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Chave significa o poder, dá acesso à entrada e à saída. Ele assim tinha chaves nos ombros. E o Senhor disse ainda: ele hei de fixá-lo como uma estaca, em um lugar seguro. Estaca segura a cerca. Quando enfincamos a estaca no chão para segurar a cerca, ela está ali sustentada na terra. Então, fixá-lo como estaca em lugar seguro é Eliacim no Antigo Testamento, que carrega a chave nos ombros e firme como uma estaca. É uma profecia do Antigo Testamento. Essa profecia vai se cumprir no Novo Testamento em quem? Em São Pedro. Observamos já, meus irmãos, que muitas profecias lá do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Dessa vez, sobre Eliacim, se cumpriu na vida de São Pedro. Eliacim tinha chaves nos ombros e era firme que nem uma estaca. No Novo Testamento, quem é esse? São Pedro, que Jesus disse para Pedro assim: te darei as chaves do reino dos céus. O que ligar aqui na terra, está ligado no céu. O que desligares aqui na terra, está desligado no céu. Então, é São Pedro que recebe de Jesus as chaves, autoridade, poder, aquele que dá acesso à entrada e à saída. Pedro que recebe essa missão. Depois, é Pedro que é a rocha firme. Eliacim era como uma estaca enfincada no chão, firme num lugar seguro. E, no Novo Testamento, Pedro é a rocha sobre quem Jesus edifica, constrói a sua igreja. Então veja que bonito, do Antigo Testamento, as profecias sobre Eliacim se cumprem em São Pedro. E essa é a nossa igreja, bonita, profetizada, já no Antigo Testamento, querida por Deus, sonhada por Deus, planejada no povo de Israel e concretizada no Novo Testamento. Por isso que a gente é feliz, porque a gente faz parte dessa igreja querida por Deus, sonhada por Deus, planejada por Deus e concretizada também por Deus no Novo Testamento, em cada profecia que foi falada lá no Antigo Testamento. Diante disso, dessa primeira leitura que a gente viu, colando-a com o Evangelho, observamos o Evangelho de São Mateus, em que Jesus levou os discípulos para a região de Cesareia de Filipe e fez uma pergunta bem séria aos discípulos. Na região de Cesareia de Filipe, é uma região pagã, é uma região fora do contexto religioso, fora das influências religiosas dos judeus. Jesus tira os discípulos da região de Jerusalém, leva para a Cesareia de Filipe, região pagã, sem influência de religião nenhuma, e agora faz uma pergunta séria. Olhando nos olhos dos discípulos, Jesus pergunta assim: para o povo, quem sou eu? O povo não sabe quem é Jesus. Uns disseram a Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, que é Jeremias, que é um dos antigos profetas. Então o povo não sabe quem é o Senhor. O povo está perdidinho, está à toa, não sabe quem é Jesus. O povo do tempo de Jesus é o povo de hoje, o mundo de hoje que não sabe quem é Jesus. O mundo de hoje que não sabe a identidade de Jesus. O mundo de hoje que é perdido quando se fala de Jesus, porque não quer saber de Jesus, porque não abre o coração para Jesus. Pergunte para qualquer um quem é Jesus. Quantas asneiras você vai escutar? Asneiras que você vai escutar por aí, de gente que é formada e que é formada nos estudos universitários, mas pergunta assim, quem é Jesus? Responde assim, é uma energia lá de cima, é uma energia que vem, é uma força maior do que a natureza, e é uma asneira atrás da outra, e assim por diante. Os artistas de novela e os homens estudados falam asneiras, porque não sabem quem é Jesus. Assim é o mundo que não conhece Jesus. Mas
tu não és o mundo, tu és diferente, tu és cristão, tu tens o dever de saber quem é Jesus. Que alguém por aí não saiba quem é Jesus, tudo bem, mas tu não pode ser igual ao mundo sem saber quem é Jesus, tu tens que saber quem é Jesus. Aí, depois que perguntou aos discípulos quem era Jesus para a comunidade, ele perguntou, faz uma segunda pergunta. Essa segunda pergunta é mais séria, porque agora Jesus olhou nos olhos dos discípulos e perguntou assim: e para vocês, quem sou eu? É uma pergunta séria. Imagine agora Jesus perguntando isso para você. Jesus pegando nos seus braços, assim que nem o pai pega nos braços do filho, faz uma pergunta olhando nos olhos: filho, você cometeu isso? Filho, você fez isso? É uma pergunta séria. Agora imagine nosso Senhor Jesus pegando nos teus braços e olhando nos teus olhos. Esqueça eu aqui, pense em Jesus diante de você perguntando: quem sou eu para você? Que lugar eu ocupo no seu coração? Aí você não pode responder que nem o mundo fala asneiras do Senhor, de Jesus. E mesmo que algum fale palavras bonitas, Jesus é uma maravilha de Deus, mesmo que seja palavras bonitas, mas se não tem compromisso com Jesus, é somente palavra, é somente poesia. E nós estamos cheios de gente que é poeta, fala bonito de Deus que só, mas não tem compromisso com o testemunho até a cruz, o testemunho até o sangue, o testemunho de verdade. É só palavras bonitas e bonitas e bonitas, é poesia atrás de poesia para falar de Deus. Então, não se engane, meus queridos católicos, amadinhos de Deus, não se engane. Existe o mundo poético que fala de Jesus, mas não se compromete com Jesus, é só palavras bonitas. E existe o mundo herege, que só fala asneira sobre Jesus. E você não se engane, nem com uma coisa, nem com outra, porque a pergunta agora de Jesus é direta para o seu coração: quem sou eu para você? Se os discípulos não soubessem responder quem era Jesus, aí a gente ia dizer: que vergonha, discípulos Pedro, que vergonha São Pedro, que vergonha Santo André, que vergonha Felipe, André, porque não sabe quem é Jesus. Vocês já estão vivendo 3 anos com Jesus, já vai fazer 3 anos, vocês viram Jesus fazendo milagres, vocês escutaram os ensinamentos de Jesus, vocês conviveram com Jesus, vocês foram chamados por Ele na beira do mar da Galileia. Jesus disse para vocês assim: vem, segue-me. Vocês seguiram na mesma hora, e agora não saber responder quem é Jesus? Que vergonha São Pedro, que vergonha Santo André, que vergonha São Felipe, que vergonha não saber responder quem é Jesus. Muito bem, mas eles não passaram por vergonha, porque Pedro respondeu. Pedro disse, olhou nos olhos de Jesus e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não passou vergonha, respondeu aquilo que saiu do coração dele, do conhecimento dele, de quem é Jesus em sua identidade mais profunda: Messias, ungido, enviado, Filho do Pai, de Deus, Deus vivo. Então é Deus também presente aqui no meio de nós, Deus de Deus. Pedro respondeu: certo. E Pedro respondeu em nome dos outros, porque os outros ficaram calados, os outros não responderam. Então Pedro respondeu pelos outros, respondeu em nome dos outros, respondeu em nome da comunidade, respondeu em nome de nós, em nosso nome. Assim nós dizemos: nós temos quem nos confirme na fé. Eu não sou um padre à toa na vida, eu sou um padre que tem quem me confirme na fé. Pedro me confirma na fé, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e eu devo seguir a Ele, sem desviar a minha atenção. Pedro é o Papa Francisco, Pedro é o Francisco de hoje, que tem a missão, a obrigação, o dever de nos confirmar na fé. E aí Pedro falou em nome dos outros. Ele, Jesus, é o Cristo, Filho de Deus, cumprindo a missão que Jesus deu a ele em Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, Satanás andou reclamando de ti, mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu voltares para os teus irmãos, confirma teus irmãos na fé.
Então, além daquelas missões que Pedro recebeu de Jesus, das chaves, de apacentar, recebeu também de confirmar os irmãos na fé. Lucas 22, 32. E agora Pedro já está exercendo essa missão. Até mesmo antes de receber o apacenta teus irmãos na fé, já está exercendo, porque professou a fé em nome dos outros que ficaram calados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos assim, a igreja católica que temos, Pedro que nos confirma na fé, hoje na pessoa de Francisco o Papa. Não se engane com outros ensinamentos, irmãos e irmãs, esse é o ensinamento católico. Aí, muito bem, depois de dizer isso, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse assim a Pedro: feliz és tu, Simão. Muito bem, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. A felicidade está aí, em saber quem é Jesus, em conhecer Deus, em amar a Deus, em servir a Deus. Aí está a tua felicidade, Pedro, em ter o coração aberto para o Espírito de Deus. Tu és feliz porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. És feliz porque recebestes a unção, a inspiração do meu Pai do céu. Católico, você é feliz quando se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Deixar que o Pai revele ao seu coração os segredos dele. Assim, muito bem, Simão, filho de Jonas. Você é apenas Simão, filho de Jonas. Simão, que quer dizer homem, Adão, do barro, pobre, fraco, pequeno, falho, vai me negar ainda porque você é Simão, vai cair ainda porque você é Simão, é filho de Jonas, homem filho de homem, Simão filho de Jonas, homem filho de homem, fraco filho de fraco. Você é isso, Pedro, mas você é feliz porque você é aberto a Deus, a graça de Deus. Porém, a partir de agora, você não é só Simão, um Simãozinho filho de Jonas, você é Pedro. E Pedro quer dizer rocha, pedra, no grego Kéfas. E sobre esta pedra, não é sobre Simão, é sobre Pedro, pedra, eu vou construir a minha igreja, e nem as portas do inferno vai conseguir vencer essa igreja. O que Jesus diz para Pedro, sobre esta pedra, tu, Pedro, construirei a minha igreja. Amados irmãos, é tanta coisa que tem, se a gente for ficar falando dos detalhes, a gente se prende demais, mas é tanta coisa nesse evangelho bonita que a gente observa, quando Jesus pergunta para eles assim: quem sou eu na sua vida? E pergunta para você, para mim, para você, e você vai responder: se Jesus não for nada na sua vida, católico, se Jesus não for ninguém na sua vida, você está livre para viver a sua vida do jeito que você quiser. Quem é Jesus na sua vida? Se você não souber responder, eu diria: que vergonha. Depois de tanto tempo de igreja católica, depois de tanto tempo de rezar o terço, depois de tanto tempo de vir para a missa, depois de ser crismado, depois de ter primeira comunhão, depois de fazer aquele retiro que você disse que mudou sua vida, aquele retiro, e diante dessa pergunta você não saber responder, que vergonha para você, que tanto tempo de igreja não sabe ainda quem é Jesus. E se não souber quem é Jesus, se não souber, aí eu acrescento ainda, você está livre para viver sua vida, vai viver sua vida como você quiser, você não sabe quem é Jesus, porque quem não sabe, também não se compromete com Ele, assim, mas se você sabe quem é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, agora você está na obrigação de saber, assumindo compromisso com Ele, assim, irmãos, para aquela pergunta. Depois, rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observamos já que é tudo aquilo que aconteceu com Elias, assim, na primeira leitura. Mas cada rocha deve ser você, meu querido irmão, minha querida irmã, cada rocha deve ser você, na fé, cada rocha deve ser você, firme na sua igreja, cada rocha deve ser você, focado em nosso Senhor, cada rocha deve ser você, não coloque só a responsabilidade para Pedro e pronto, e você está fora, não, Pedro confirmou a fé em nome dos outros irmãos, e você faz parte dessa igreja que é rocha,
e você também é chamado a ser rocha com a sua fé focalizada em nosso Senhor. Meus amados e minhas amadas, a segunda leitura da carta aos Romanos, São Paulo faz um louvor de admiração a Deus, quando ele, nessa segunda leitura, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, quem conheceu teus pensamentos? Todo mundo é pequeno, fraco, como pode te conhecer? Insondáveis são os teus pensamentos, riqueza profunda, sabedoria, ciência grandíssima. Quando São Paulo diz isso, ele está reconhecendo: quem sou eu diante da grandeza de Deus? Sou pequeno, fraco e limitado no meu ser humano. Como Pedro, Simão, filho de Jonas, apenas isso que eu sou, um homem, filho de homem. Então, termina dizendo assim, nessa leitura termina dizendo: tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. Então, São Paulo, nessa segunda leitura, faz essa admiração da grandeza de Deus, como que dizendo: eu sou tão pequeno, tudo que eu posso fazer é louvar, obrigado, a ele a glória, tudo é dele, tudo é para ele, a ele a glória. Então, diante de nossa pequenez, se pelo menos a gente souber que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que nem Pedro, nós já somos felizes. Se pelo menos a gente souber que Jesus é o Salvador, Senhor, Messias, nós já somos felizes. Feliz és tu, Pedro. Feliz és tu, católico. Feliz é você, amém? Terminando a homilia de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.